Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o cálculo da área de superfície. Lembrando que quando eu falo em superfície, porque eu tenho um sólido de revolução, tá? Então vamos só lembrar, eu tenho aqui minha funçãozinha f, eu girei ela em torno do eixo x, tá? No intervalo de A até B. Quando a gente faz esse corte aqui, ó, né, porque eu preciso, para calcular minha área, eu preciso particionar todo esse intervalo. Então aqui eu tenho os troncos de cone. Tá, e com esse tronco de cone e a ajuda da geometria elementar, a gente consegue calcular, tá? Coloquei a demonstraçãozinha aqui, porque aqui, ó, eu tenho eu consigo traçar aqui, eu tenho um triângulo retângulo, tá? Eu tenho aqui eu consigo calcular a distância, que é a mesma que eu tenho aqui. Então eu consigo estar trabalhando com a geometria elementar com relação a esse tronco de cone, de calcular. Como eu vou fazer isso várias vezes, eu vou somar. Na hora que eu somo, basta eu fazer o quê? A integral, tá? De toda essa parte, de A até B. Então eu tenho que a área vai ser dada no intervalo de A até B, tá? Onde que eu tenho 2π, porque eu estou falando aqui, ó, de um tronco de cone, vezes f de x, que multiplica a raiz da derivada ao quadrado, mais 1 de x, ok? Bom, aqui a gente vai ver um exemplozinho. Se eu tenho aqui, ó, se a gente for fazer graficamente, o que eu tenho? Eu tenho que a minha função, a raiz de x é isso aqui. Se eu rotacionar, girar, eu vou ter isso aqui. Aqui eu vou supor que eu tô meu 4. Só que eu quero de 1. Então eu quero daqui até aqui. Eu quero isso aqui, ó. Essa área. Esse cantinho aqui não me interessa, ok? A minha função aqui, meu f de x, eu posso escrever ela como x elevado a meio, ok? E o meu intervalo vai ser de 1 a 4, ok? Então, só lembrando que eu tenho 2π, a integral de A até B, de f de x, que multiplica a raiz f' de x ao quadrado, mais 1. Bom, a hora que eu fizer essa parte aqui, eu posso enxergar algo que às vezes eu preciso fazer por substituição de variáveis, pode ser que eu faça direto, pode ser que eu precise usar por partes. Então aqui, as técnicas de integração podem entrar todas, podem estar todas envolvidas. E eu preciso observar a minha função para saber qual que eu vou estar usando, ok? Então vamos ao primeiro passo. Eu achar minha derivada. Então, minha derivada vai ser meio, x elevado a menos meio, que vai ser 1 sobre 2 raiz de x, tá? Então, eu tenho a minha derivada. A hora que eu levo ao quadrado, eu vou ter quem? Tudo ao quadrado, tá? Inclusive o meio. Então, eu tenho 1/4 raiz de x ao quadrado vai dar x. Então, vai ficar 1 sobre 4x, ok? Aqui eu preciso somar com 1. Vamos fazer aqui do ladinho, tá? Eu tenho 1 sobre 4x, mais 1 aqui, eu preciso achar o mínimo, que eu tenho 1. Então, vai ser 4x, 1 mais 4x. Então, é o que eu vou colocar na raiz. Então, a minha área aqui, tá? Que eu posso chamar de S, ou posso chamar de área, tá?
2π de 1 a 4. F de x é a raiz de x, que multiplica esse fator aqui, ó. Tá? Que já é essa soma da derivada ao quadrado mais 1. Ok? Bom, aqui eu posso usar a propriedade de raiz de ficar com a raiz do numerador e a raiz do denominador. Então, eu tenho 2π de 1 a 4. Raiz de x, que multiplica raiz de 1 mais 4x, sobre o 4 aqui, olha que extra raiz vai ficar 2, raiz de x. Ok? Aqui eu tenho meio multiplicando, eu posso colocar esse meio para fora da integral. Então, eu vou ter 2π que multiplica meio, vai ficar 2 sobre 2 vezes π de 1 a 4. Esse daqui, ó, raiz de x eu posso simplificar. Então, vai me sobrar 1 mais 4x dx. Aqui eu simplifico, eu tenho 1. Ok? Agora, o que eu posso fazer? Eu vou chamar o que está dentro da minha raiz de u, tá? Então, meu u é 1 mais 4x. O meu du, 4 dx. Como eu não tenho esse 4 aqui, eu vou ter que meu dx vai ser du sobre 4. Eu vou deixar os intervalos que eu vou voltar depois para poder ajustar ele, tá? Então, aqui ó, eu tenho π integral de raiz de u sobre 4 du. O meu 1/4 aqui eu posso tirar da integral, tá? O meu raiz de u eu posso escrever como u elevado a meio. Então, eu tenho que π sobre 4. A hora que eu faço a integral, a hora que eu somo uma aqui, vai dar meio mais 1, vai dar 3 meios, dividido por 3 meios. Eu já posso inverter essa fração, multiplicar. E aqui eu posso escrever raiz quadrada de u ao cubo. Aqui eu posso simplificar, vai dar 2, multiplicando aqui dá 6. Então, eu tenho π sobre 6, raiz cúbica de u ao cubo. Bom, aqui eu tenho duas possibilidades. Ou eu volto para minha variável x e uso o intervalo de 1 a 4. Ou eu encontro o intervalo correspondente a u. Nesse daqui a gente vai voltar para x, tá? Então, eu tenho que meu x é 1 mais 4x ao cubo. Isso aqui vai de 1 a 4. Então, eu tenho π sobre 6, que multiplica a raiz de 1 mais 4 vezes 4 ao cubo, menos, aqui eu tenho 1 mais 4 vezes 1, tudo isso daqui ao cubo. Tá? Aqui 4 vezes 4, eu tenho 16, mais 1 aqui eu tenho 17. E aqui eu tenho 4 mais 1, 5. Ok? Então, como que vai ficar? Eu tenho π sobre 6. Eu tenho π sobre 6, que multiplica. A gente voltando aqui, ó, então eu vou ter raiz cúbica, raiz quadrada de u ao cubo, que deu 17 ao cubo, menos a raiz de 5 ao cubo. Aqui eu posso fazer 17 ao quadrado vezes 17. Aqui eu tenho 5 ao quadrado vezes 5. Então, eu tenho π sobre 6. Como eu tenho raiz quadrada 17 ao quadrado, fica só 17 vezes raiz de 17.
menos raiz quadrada de 5 ao quadrado, 5 vezes raiz quadrada de 5, unidade de área. Ou eu faço isso, ou eu vejo qual é o meu decimal correspondente a esse valor para deixar a resposta, tá? Tanto faz uma quanto a outra, ok? Não tem obrigação nenhuma de falar assim, olha, não, aqui tem que ficar em decimal. Se eu quiser eu posso, mas se eu quiser também eu não preciso, ok? Pessoal, nesse exemplo, o que a gente tem? Que minha f de x é 4 raiz de x. Então, ela representa essa curva aqui. Gente, para facilitar, a gente pode escrever como 4x elevado a meio. Eu tenho um intervalo de 1/4 a 4, tá? Esse intervalozinho aqui, ó. Então, eu quero toda essa área. A minha área, ela é calculada por essa integral. Ok? Então, aqui, ó, o primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai calcular esse termo. Então, primeiro de tudo, eu vou calcular a minha derivada. 4 do tombo, subtraio 1, então vai ficar menos meio. Simplifico. Aqui, como ele está negativo, ele vem para o denominador. Agora eu tenho que levar ao quadrado. Então eu tenho 2 raiz de x sobre raiz de x ao quadrado. Então eu tenho 4x. Ok? Então aqui, ó, a gente calcula a parte. Tem sempre que tomar cuidado que quando eu faço as continhas, ele não pode entrar na minha integral. Então, a minha integral vai ficar como? Para eu calcular minha área. 2π. Meus intervalos, que é de 1/4 a 4. A minha f, que é 4 raiz de x. Aqui eu tenho a minha f' ao quadrado. 4 sobre x mais 1. Achando o mínimo aqui, eu tenho 4 mais x sobre x. Tá? Como está dentro da raiz, eu posso usar a propriedade de raiz e fazer raiz do numerador e raiz do denominador. Então, vai ficar 2π integral de 1/4 até 4. Esse 4 aqui eu posso tirar da minha integral, multiplicar. Então, aqui eu posso já colocar 8 direto. Então, vai ficar a raiz de x, que multiplica a raiz de 4 mais x, dividido por raiz de x dx. Essas raízes aqui, ó, eu posso simplificar, porque eu tenho raiz dividido por raiz, dá 1. Então, aqui vai ficar 8π de 1/4 até 4 da raiz de 4 mais x. Agora aqui eu vou chamar de u, senão eu não consigo resolver. E vou achar meu du, que vai ser dx. Tá, eu vou resolver essa integral indefinida, depois eu volto para a variável para estar achando o valor de u. Ou eu posso vir aqui e fazer o seguinte já. Quando o meu x vale 1/4, o meu u, ele é 4 mais 1/4, que vai dar 17/4. Quando o meu x vale 4, o meu u vai ser 4 mais 4, que vai ser 8. E já trocar e fazer exatamente o quê? A integral definida em u. Não precisa mais voltar para a variável x, tá?
Então, vamos fazer isso nesse aqui. Então, vai ficar 17 quartos até 8, raiz de U, deu. Raiz de U, eu posso escrever como U elevado a meio. Na integral, eu somo 1 e divido. Então, aqui vai ficar 8π de U elevado a 3 meios, dividido por 3 meios, de 17 quartos até 8. Então, como que vai ficar? Aqui eu já posso inverter. Então, vai ficar 8π 2/3 da raiz cúbica, da raiz quadrada de U ao cubo, de 17 quartos até 8. Aqui eu tenho 16π sobre 3. Vou substituir primeiro o meu U por 8. Então, eu vou ter 8 ao cubo, raiz menos a raiz de 17 quartos ao cubo. Aqui nos dois, tá? Nos dois mesmos eu posso fazer assim, ó. 8 ao quadrado vezes 8. Aqui eu posso 17 quartos ao quadrado vezes 17 quartos. Então, o meu 8 ao quadrado ele sai da raiz e o meu 17 quartos também. Então, eu tenho 16π sobre 3, 8 raiz de 8 menos 17 quartos raiz de 17 sobre 4. Bom, o 8, será que eu consigo? Vamos ver se a gente consegue vir aqui no cantinho, fatorar 8. Dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, meu 8, ele é igual a 2 ao quadrado vezes 2. Que hora que eu tiro a raiz, então ele vai ficar 8 vezes 2, raiz de 2, menos 17 quartos. Raiz de 4 é 2, o 17 não tem como fatorar porque é primo. Então, vai ficar a raiz de 17 vezes 2. Bom, aqui eu tenho 16. Então, eu vou ter 16π sobre 3. 16 raiz de 2 menos 17, aqui vai me dar 8 raiz de 17. Se eu quiser, eu posso achar o mínimo múltiplo comum. Para assumir com essa fração, deixar só uma. Então, aqui vai ficar 8, né, no denominador. Então, vai ficar 16 vezes 8, raiz de 2, menos 17, raiz de 17. Esse 8 aqui eu posso vir para cá. Eu posso multiplicar e fazer as multiplicações. Então, vai ficar 16π sobre 3 vezes 1/8, que multiplica. Aqui eu tenho 16 vezes 8, vai me dar 128, raiz de 2, menos 17, raiz de 17. Aqui eu posso fazer simplificação. Então, aqui vai dar 2. Então, vai ficar 2π sobre 3, 128π, raiz de 2, menos 17, raiz de 17, unidade de área. Ok? Então, se eu não quiser fazer toda essa simplificação, não é obrigatório. Se eu não quiser deixar assim, achar o valor decimal desse número, eu posso, tá? Nesse outro exemplo, o que eu tenho? Agora eu vou estar rotacionando, ó, no eixo Y.
Então, eu tenho intervalo daqui, ó, de 0 até 1. E aqui eu tenho meu x, que vai ser igual a y ao cubo. A minha área tem a mesma função, a mesma integral. Tá? Ela não muda, só muda a rotação, o eixo de rotação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e achar meu x', que vai ser 3y ao quadrado. Eu vou achar meu x' ao quadrado, que vai ser 9y à quarta. Ok? A hora que eu for usar a integral para calcular a área, vai ser de 0 até 1, de y ao cubo, de 9y à quarta, mais 1. Aqui, se eu pensar aqui, olha, eu tenho y à quarta, que eu tenho y à terceira é quando eu derivo y à quarta. Então, vamos chamar de u, 9y à quarta mais 1, o meu deu 36y à terceira. Eu só tenho y à terceira, dy. Opa. Então, aqui eu tenho y à terceira, dy, que vai ser du sobre 36. Aqui eu posso fazer assim, olha. Quando o meu x vale 0, o meu u vale 1. Eu venho aqui e coloco 0, deu 1. Quando o meu x vale 1, o meu u vem aqui e vai dar 1, né? Que multiplica 9 mais 1, então vai dar 10. Então, aqui, o que eu tenho? 2π. A minha integral agora vai de 1 a 10. De raiz de u, du sobre 36. Esse 1 sobre 36 eu posso extrair da minha raiz. Então, ele pode sair multiplicando. Aqui eu tenho u elevado a meio. Somando vai dar 3 meios. Então, eu tenho u elevado a 3 meios dividido por 3 meios de 1 a 10. Bom, agora eu posso inverter, tá? Então, eu tenho 2π sobre 36 dividido por 2, multiplicado, aliás, terços. Aqui eu tenho a raiz quadrada de u ao cubo. U vai de 1 a 10. Aqui eu posso multiplicar, fazer minha continha? Pode, tá? Aqui, ó, eu tenho 4. Aqui eu tenho 36. Tá? Vezes 3. Então, eu vou ter π sobre 27. Aqui eu tenho quando o x vale 10, raiz de 10 ao cubo. Quando o u vale 1, um x, tá? Eu tenho raiz de 1 ao cubo. Aqui vale 1. Aqui eu tenho 10, raiz de 10. Então, eu tenho π sobre 27, que multiplica 10, raiz de 10, menos 1, unidade de área. Ok? Então, aqui, ó, se eu quiser achar qual que é o meu decimal aqui, eu posso, mas não tem necessidade. Ok, pessoal?